Quem está sentindo assim também, bem alimentado, quem está sentindo muito abençoado por Deus, deixa eu ver, levanta as mãos, fala: Senhor Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando ricamente neste segundo semestre. Amém? E a palavra diz que depois que Elias, a história de Elias é muito linda, eu falei aqui sexta, ontem e agora hoje, como Elias é um homem valente, um guerreiro, um homem de Deus, porque sozinho ele enfrentou tantas lutas, enfrentou Acabe, enfrentou Jezabel, o exército, ele se sentia só, tinha 7.000, mas ele não sabia que as 7.000 estavam ali, talvez escondidos, por medo de Jezabel, né? Porque Jezabel perseguiu o cristianismo, os servidores do Senhor, os servos do Senhor genuínos, e com a força militar que ela tinha, com a autoridade que ela tinha sobre Acabe, praticamente ela governava a nação através de Acabe. E Elias enfrentou tudo aquilo com coração, com fé, com oração. Meu irmão, eu admiro muito Elias. E não é à toa que Elias estava ali no Monte da Transfiguração. Tinha 2 homens de Deus do Antigo Testamento que apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração. Quem foi? Foi Elias e... Quem lê a Bíblia aí? Foi Elias e Moisés. E Elias orou no Monte Carmelo. Deus se revelou a Elias no Monte Carmelo, um monte de guerra, de confronto espiritual, de batalha espiritual, chamando a nação para um desafio, para reconhecer quem era o Deus verdadeiro de Israel, chamando a atenção da nação para Deus, para que se largasse de ficar cocheando entre 2 pensamentos. Um dia achava que era Deus, outro dia achava que era Baal. Um espírito de engano, um espírito de confusão, atormentando a nação, afastando a nação da fé genuína, da autenticidade da fé em Jesus Cristo, no único Deus verdadeiro. E Elias foi esse chamado profeta do Monte Carmelo. Já Moisés é o Monte Horebe, que fala sobre a autoridade de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, onde Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, onde ele apareceu numa coluna de fogo. Meu irmão, que coisa tremenda, maravilhosa. Estava ali na transfiguração de Jesus, Elias e Moisés. Elias também teve uma experiência com Deus no Monte Horebe, quando ele estava cansado, abatido, depois de tudo que ele fez. Ele orou, ele liberou a palavra, 3 anos e meio, segundo a palavra de Elias, houve escassez. Ele ali viu os adoradores de Baal, quando aqui ele faz o desafio. E ele falou: cadê o seu Deus? Cadê Baal? Mas depois Jezabel quis destruir a vida de Elias. E ele foi lá no Monte Horebe. E Deus se revelou a ele: não importa o tamanho das suas batalhas, eu estou no trono, a minha vontade será manifesta em toda a terra. Que eu e você possamos conhecer o Deus do Carmelo e o Deus do Horebe. Quem quer conhecer o Deus das guerras e o Deus também da soberania? Mesmo quando se sente fraco, abatido, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que vai guiar os teus passos através da sua bondade e misericórdia. Então vamos ler um pouquinho, depois de fazer esse preâmbulo aí, 1 Reis capítulo 18, a partir do verso 17. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Aqui é o momento que Acabe reencontra Elias. 3 anos e meio houve seca. 3 anos e meio Acabe, Jezabel queria culpar Elias da seca e da falta de chuva em Israel.
o espírito de engano dominando Acabe, o espírito de feitiçaria de Jezabel dominando a nação, querendo jogar a nação contra Elias, contra Deus, falando foi Elias que é responsável por essa escassez e por essa sequidão. Mas aí Deus falou: Elias, vai agora, depois desses 3 anos e meio, e fala para Acabe que haverá chuva, e chuva em abundância, que a esterilidade vai acabar, que haverá fartura novamente na terra. E esse é o momento, meu irmão, que Elias, que ficou escondido primeiramente, a palavra diz à beira de um rio, sendo sustentado por corvos, ou corvos, eu não sei qual a maneira melhor aí do português, mas depois ele foi para a casa de uma viúva, e o servo de Acabe fala que ele procurou ele em todos os lugares e não achou. Deus escondeu ele. Meu irmão, Deus te esconde da fúria dos inimigos que querem te atacar. Quem crê nisso? Levanta as mãos. Você que serve a Deus, você que honra a Deus, fala: o meu Deus me guardará e me livrará de todo mal, nenhuma praga me alcançará, porque a mão poderosa de Deus estará sobre mim. Elias, obedecendo, foi para a casa de uma viúva estrangeira, e ali por 3 anos e meio ficou longe dos olhos de Jezabel e de Acabe, até que aquele período de juízo passasse sobre Israel. E chegou o momento da verdade, chegou o momento do confronto, chegou o momento que Deus falou: Elias, agora você vai anunciar boas novas, você vai anunciar que haverá chuva, você vai anunciar que eu tornei o meu coração para o meu povo, para a minha nação. E é isso que Deus traz para nós em Cristo Jesus. A vida longe de Deus, a vida longe de Cristo, uma vida fora dos ensinamentos da palavra de Deus, dos valores de Deus, elas trazem esterilidade, elas trazem escassez, elas trazem angústia, aflição. É verdade ou não é? Quem concorda comigo? Nós já trilhamos talvez esse caminho antes de conhecer a Deus, mas muitos estão ali falando: Deus, onde está o Senhor? Sua bondade, a sua misericórdia. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, o espírito de engano que tenta afastar pessoas que você ama diante de Deus, vai cair esta noite, a hora que você queimar a cartela na fogueira. E aí Acabe falou: o perturbador de Israel. Ele não era o perturbador, ele era o libertador. Jesus não é perturbador, Jesus é libertador. Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Quem concorda diz amém. Elias falou: não, eu rejeito essa mentira. Verso 18: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins, os profetas de Baal. Agora manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Meu irmão, ele falou: agora é a hora do desafio. Deus vai manifestar quem é Deus. Essa semana eu e você separamos para que Deus possa manifestar o poder dele nas áreas da nossa vida
aonde os inimigos querem prevalecer, roubar a nossa saúde, roubar a nossa força mental, a nossa força física, roubar também as promessas de Deus para nós. Esses demônios vão cair por terra e todos verão que o Senhor é Deus, te atendeu na fonte da vida, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, e a palavra de Deus sobre você não voltará vazia, em nome de Jesus. Então enviou Acabe mensageiros, filhos de Israel, ajuntou no Monte Carmelo, 450 mais 400 contra Elias. E ele falou: olha, vamos fazer um desafio, vamos construir um altar para Baal e vamos construir um altar para o Deus Senhor de Israel. Oh, meu irmão, não tenha medo de chamar as pessoas para a palavra, não tenha medo de chamar as pessoas para as campanhas da fonte da vida, não tenha medo de anunciar a palavra sobre a vida das pessoas, anuncia com fé, porque Deus vai honrar você, Deus vai honrar a sua palavra. Quem crê que Deus vai honrar a sua palavra? Não é a palavra de homem, é a palavra escrita, é a palavra da Bíblia. Aquela jovenzinha, serva de Naamã, que ousadia, circunstâncias para qualquer um ficar prostrado, mas aquela jovenzinha falou: se Naamã for lá em Israel e for lá na congregação do profeta que está em Israel e buscar o meu Deus, Deus vai curar a lepra dele. Quem tinha mais autoridade, irmão? Naamã ou a menina? Autoridade humana, Naamã. Mas quem tinha mais autoridade? Naamã estava sendo destruído pela lepra. Quem tinha mais autoridade? Naamã ou a jovenzinha? A jovem tinha mais autoridade. Naamã tinha poder, mas aquela menina tinha autoridade. Às vezes você não tem o poder econômico, às vezes você não tem a estrutura que você queria, mas você tem o nome poderoso e a autoridade de Deus na sua vida. Você acha que aquela menina ficou? Quem crê que ela foi tratada diferente na casa de Naamã? Meu irmão, Naamã se converteu, se tornou servo, porque somente o Deus de Israel poderia curar aquela enfermidade. Mas meu irmão, minha irmã, a autoridade vem de Deus, o poder vem do homem. Quem pode levantar as mãos comigo e falar: a autoridade vem de Deus, mas o poder vem do homem. Às vezes você está aqui falando a um diagnóstico médico, mas Deus tem poder para te curar. Quem crê? Que use o tratamento, que use a medicina, mas Deus tem poder para te curar. Às vezes há uma circunstância contrária à sua fé, meu irmão, minha irmã, mas Deus tem poder para reverter essa circunstância na sua vida. Nós estamos aqui orando. Não é uma atitude religiosa, é um ato profético, é um ato de fé. Quem tem fé que Deus pode fazer algo sobrenatural hoje na sua vida, na sua casa, Deus liberar você e eu não podemos perder esta fé, esta chama, esta convicção. O diabo, muitas vezes nós jogamos a responsabilidade em Deus, como Acabe. A escassez vem de Deus, o fracasso vem de Deus, a angústia que eu estou passando vem de Deus. Mas Elias falou: não é Deus. Desafia Deus, volte o seu coração para Deus, submeta a autoridade de Deus, e essa força e essa maldição que quer te destruir vai cair em nome de Jesus. Vai cair.
espírito de engano. Se eu condeno Deus, para quem que eu vou clamar? Se eu acho que o mal vem de Deus, para quem que eu vou pedir libertação? Espírito de engano está caindo, espírito de confusão está caindo. Nós vamos clamar a Deus, e Deus vai liberar fogo do céu e vai mostrar sobre nós o seu poder, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia. Meu irmão, olha a autoridade, a fé que Elias tinha, como aquela menina, como Davi que enfrentou Golias, como Josué que enfrentou Jericó. A palavra diz que ele falou: monte o altar para Baal. Ele falou: primeiro vocês aí peça, não pode usar fogo, tem que descer do céu, o seu Deus tem que acender a fogueira. Elias, ele fez um desafio que ele sabia, ele já tinha amarrado os demônios que queriam enganar o povo. Quem já amarrou os demônios esta semana que quer enganar pessoas que você ama? E eles clamaram, e eles se flagelaram, se cortava com as facas, Elias, olha o que Elias falou. Ele falou: olha, às vezes o seu Deus está ocupado, às vezes ele está dormindo. Meu irmão, isso é fé. Quem quer ter fé? Quem, no meio da batalha ele estava ali, ele tinha convicção, ele tinha segurança. A fonte da vida já tem 31 anos. Dia 21 e 22 de novembro, nós vamos celebrar 31 anos da fonte, 70 anos do apóstolo César Augusto, 50 anos de ministério. Quem vai estar lá no ginásio Ibirapuera para declarar que o nosso Senhor é Deus? Quantos milagres, quantas respostas, quantos desafios nós já superamos somente com a fé em Deus. Não coloque a sua fé na força humana, não coloque a sua fé na sabedoria humana, não coloque a sua fé na força que vem do homem. Coloque a sua fé em Deus, como Elias. E depois deles clamarem, nada aconteceu. Agora vamos comigo lá, versículo 34, versículo 29 do capítulo ainda 18. Passado o meio-dia, profetizaram eles até a oferta de manjares, os profetas de Baal. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Meu irmão, a igreja é onde Deus habita. Se dois de vós reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A fonte da vida, como outras igrejas cristãs, é o nosso altar, onde nós buscamos o poder de Deus para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Edificou o altar, fez um rego, jogou água uma vez, jogou água a segunda vez, jogou água 3 vezes. Versículo 36, meu irmão. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique sabendo hoje, ali é diferente, eu vou ler ali. Fique conhecido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz estas coisas por tua ordem. Fica de pé conosco. Quem crê que o Senhor é o teu Deus, fecha os teus olhos, levanta as mãos. Fala: Senhor, que toda a minha família
que todos os meus amigos, meus irmãos, saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco. Pai, nós oramos por aqueles que clamaram esta semana, na fonte da vida, Senhor, que ninguém fique sem resposta. Aqueles que clamaram online, que ninguém fique sem resposta, meu Deus. Aquele que está aqui hoje à noite, selando nesse 8º dia, os 7 dias de jejum e oração, que o Senhor responda a cada um, que o Senhor dê um sinal, que o Senhor dê a libertação, que o Senhor libere a cura, que o Senhor libere o escape, não a nós, Senhor, mas o Teu nome, da glória, em nome de Jesus. Amém?